Sérgio. Lucas, do Mamelodi, o Vasco podia tentar, jogou muito esse Mundial, tem qualidade, não deve ter tanta concorrência. Custa nada sondar. Bom, eu acho que todo mundo deve seguir, aí todos os vascaínos devem seguir a página do Vasco, a página do Pedrinho, enfim. Eu acho melhor, Alan, essa sugestão ser feita diretamente para o próprio, né? Apesar dele bloquear todo mundo, deve ser feita para o próprio, ou para o Felipe, que não bloqueia todo mundo, ou para a página do Vasco. Mas, de fato, esse menino jogou bem, e jogou muito bem o Mundial. Tá bom? Grande abraço. Felipe Benevides. O Ed, eu não sei por que você fala de um pênalti perdido na final contra o Corinthians. Na TV daqui de casa, foi gol. Na sua, não? Abraço, menino. Poxa, quanta generosidade. É que, o Felipe Benevides, do fundo do meu coração, assim, eu queria tanto ter sido campeão do mundo com o Vasco, também queria ter sido campeão do mundo com a seleção, e não fui, né? Então, isso de vez em quando me perturba, de vez em quando isso me tira o sono. A gente, quando faz as coisas com vontade, com dedicação, com amor, fica com a cabeça um pouco mais tranquila. Eu estou com a minha cabeça tranquila, com a minha consciência tranquila. Eu faria tudo de novo, mas faria o gol. Porque acho que seria sensacional, não acabaria ali. O Vasco, o Corinthians ia ter mais uma oportunidade, o Vasco uma outra, ia para aquela fase de mata-mata, e que poderia ter um outro herói ou um outro vilão. Eu sei que o torcedor do Vasco, de um modo geral, acredita em tudo isso que eu estou falando, mas me faz falta como ser humano. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Felipe Benevides é sempre, sempre, sempre fantástico, sempre sensacional aqui com o nosso canal. Muito obrigado. E ele de novo, mandando mais um superchat. Ed, o quanto é prejudicial para o jogador ter uma pausa dessa, visto que ritmo de treino é diferente de ritmo de jogo? Bom, Felipe Benevides, se parasse só um jogador, se parar só um jogador e o time continuar, o prejuízo é gigantesco. Mas quando para o time, em geral, volta todo mundo mesmo no mesmo ritmo e todo mundo vai crescendo normalmente. O Campeonato Brasileiro ele tem 20 times envolvidos, né? 16 deles ficaram aqui, 4 foram para o Mundial, 2 ainda estão lá. Eu vi que o Flamengo e o Botafogo chegaram aqui no Rio de Janeiro e deram 3, 4, 5 dias aí de folga para os seus jogadores, até para esfriar a cabeça, ver a família, reorganizar a vida, né? Porque o atleta profissional ele também tem vida pessoal, ele paga conta, ele leva filho na escola, então todas essas coisas elas precisam ser reorganizadas. Então isso aí não vai atrapalhar nada. Os jogadores do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, cada um optou por um período. Teve gente que deu 5 dias, outros deram 7, outros deram 10.
e aí fica para avaliação de cada preparador físico, para ver se aquele que entende se o jogador vai perder muito, vai perder pouco, em que estágio estava aquele jogador fisicamente, tecnicamente. Acho que a volta vai ser bem tranquila e todo mundo vai estar bem para a retomada da competição. Eu sei que você é um torcedor do Vasco, então você está falando que o Vasco poderia ter aproveitado a sequência daquela grande vitória contra o São Paulo. Certeza, a gente não tem certeza se o Vasco vai voltar no jogo contra o Botafogo e vai repetir a boa atuação que teve contra a equipe do São Paulo. Mas também, por outro lado, o Botafogo, que vinha jogando jogos até mais difíceis do que o jogo contra o Vasco, né? Mas o Botafogo também chegou sem técnico, entendeu? Vai perder jogadores importantes como zagueiro, como centroavante. Então, na minha opinião, vai haver um equilíbrio que supostamente vai fazer com que o Vasco possa ter uma boa sequência no campeonato daqui para frente. Eu torço por isso porque o Vasco está ali no limite. Embora esteja na 13ª colocação, ele está 2 ou 3 pontos só à frente dos times que estão na zona de rebaixamento. Então, qualquer derrota ela é super traumática, talvez até empate, né? Se você olhar para o correto de dar essa opinião, hoje há um equilíbrio. Talvez até o Botafogo seja favorito, embora o jogo seja em São Januário. Então, até um empate, que não seria um absurdo de resultado, o Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento. Então, isso me preocupa. Mas certeza absoluta, esses jogadores aí rapidamente estarão 100% e vão dar conta do recado e vão poder fazer aquilo que é pedido pelo técnico Fernando Diniz. Tá bom, Felipe? Grande abraço. Mais um superchat aqui do Alan Sérgio. No site falou que o Coutinho ia pegar a camisa 10. Acho que seria justo. E tomara que não tenha ficado na camisa 10 a nhaca do Payet, né? Não podia deixar de dar essa cornetada, né? Mas é justo que o melhor jogador do time, ou o mais famoso, use a camisa 10. É uma camisa que já teve tantas glórias nesse clube de regatas Vasco da Gama. Tá bom, Alan? Um abraço. Vamos ver mais um superchat aqui. O PJ, Ed, por que toda janela de transferência o Vasco demora isso tudo para contratar? Os reforços já eram para estar treinando nessa parada do Mundial. Bom, eu acho que o primeiro motivo é porque falta dinheiro. Segundo, porque eu acho que deve estar havendo um critério maior nas contratações, porque as últimas foram um verdadeiro fiasco. Essa é a minha modesta opinião. Fora isso, a galera lá é devagar mesmo. Tem um novo diretor de futebol, agora foi anunciado o CFO. Cara, são umas coisas assim, umas nomenclaturas que eu confesso que eu não entendo, que me assustam, mas que não resolvem porra nenhuma, para falar a verdade. Futebol é 11 de um lado, 11 do outro, eu quero fazer gol lá, você quer fazer gol aqui, eu tenho que evitar aqui, você evita lá e vão pro pau, gente. Com um jogador bom, com um jogador
de alto nível, né? E aí acho que é isso que o torcedor do Vasco espera e reclama, né? Primeiro ele espera, e agora é bem justa a reclamação do PJ de que, de fato, se tivesse que o Vasco contratar um grande jogador, primeiro porque 12 europeus foram para o Mundial, mas os que não foram, né, jogadores do Arsenal, do Liverpool, que o Vasco possivelmente pudesse contratar, eles estavam de férias. Se o Vasco fosse contratar, eles já eram para estar, de fato, no treinamento, treinando no CT Moacir Barbosa. E aí você está coberto de razão. Tá bom, PJ? Um grande abraço, meu amigo. Chegou mais um superchat aqui, vamos ler rapidamente. Leon RR, Ed, você é meu ídolo. Alguma novidade quanto à venda da SAF? E o Felipe, qual a função dele no Vasco? Bom, eu sei que houve uma pressão muito grande para que o Felipe fosse demitido. O Pedrinho disse que não ia demiti-lo, ameaçou até renunciar caso essa pressão continuasse. E como não havia dado ainda 1 ano e meio, teria que ter, se ele renunciasse, teria que ter uma nova eleição. Então, as pessoas que estão lá, única e exclusivamente pelo poder, tremeram de medo de que isso pudesse acontecer, então entubaram a permanência do Felipe, embora eu tenha certeza absoluta que jamais o Pedrinho tomaria essa decisão. Em relação à SAF, cara, eu estou muito por fora. O que eu sei de verdade é que a ICAP tem 31%, está indo lá para uma arbitragem para decidir quem é quem paga, quem não paga, né? E eles não chegam a um acordo. Uma terceira pessoa comprar esses 31% da ECAP e permanecer nessa mesma situação, dificilmente alguém vai concordar com isso. Pelo menos é assim que eu acho e entendo. Tá bom, Leon? Grande abraço. PJ novamente. Ed, você acha que realmente essa gestão quer vender a SAF? Olhando de fora, parece que não fazem esforço para isso acontecer. Bom, eu não estou na gestão, estou totalmente contra o Pedrinho, não sei se eles querem vender, mas a verdade é que tem muita especulação e pouca proposta. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Não sei se respondi do jeito que você gostaria. Adriano Silva, Richarlison e Taliscas livres. Vasco tem que agir. Bom, Adriano, eu chego a ser repetitivo, porque eu falo o nome desses dois atletas e mais o do Gabriel Jesus quase que todos os dias aqui nas lives, que seriam jogadores que eu iria atrás, que eu apostaria e que eu dedicaria meu tempo, investiria meu dinheiro, enfim, que com essas contratações o Vasco melhoraria o seu patamar. Eu acho que tem um agravante muito importante nisso, nesse momento, que é importante falar, Adriano. Estamos há um ano, 365 dias, há exatos um ano da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Talisca tem bilhões, porque passou muitos anos no futebol europeu, muitos anos na Arábia, né? O Richarlison também está se encaminhando para isso, e o Richarlison já até jogou uma Copa do Mundo, mas o sonho do Talisca é jogar uma Copa do Mundo. Aonde seria mais fácil ele se colocar na vitrine? No Brasil. Hoje ele tem uma grande concorrência, o Vasco tem uma grande concorrência, que é o Bahia, porque
O Talisca era do Bahia, o Bahia está mais organizado, ele voltaria para casa e jogaria num time supostamente melhor do que o Vasco. Mas o Bahia, com todo respeito ao Bahia, não tem uma vitrine do tamanho do Vasco. Então, eu acho que era ir até ele, mostrar um projeto, convencê-lo, pelo menos um ano ficar aqui no Vasco, para, com a camisa do Vasco, ele convencer o técnico Carlos Ancelotti a levá-lo para a Copa do Mundo. Eu penso exatamente assim, não tenho força para tomar nenhuma decisão, isso tem que partir do nosso ilustríssimo e podrinho presidente. Beleza, pessoal? Do Vasco aqui no meu canal. Thiago Mendes, uma boa contratação, cara? É boa contratação. São Paulo queria há muito tempo, chegou muito perto de contratar, depois o Atlético entrou no circuito para tentar também, quem levou foi o Vasco. Claro que o tempo passa para todo mundo, mas ele jogou com o Fernando Diniz gosta muito dele. É um jogador de muita saída de jogo, muita qualidade com a bola no pé. Pode ser melhor do que o Jair, pode ser melhor do que o Tietê para fazer essa transição como segundo volante. Eventualmente pode jogar aberto pelo lado direito também. Então, dá versatilidade, tem experiência, vai ser um grande reforço para o Vasco. Você acha que ele chega então para ser titular? Acho que chega para ser titular. A não ser que você vem do Catar, você está num outro nível físico, você passa um tempo longe de competição mais forte, mas pelo futebol que a gente conhece, o Thiago Mendes, ele chega para ser titular. Ele ficou 2 anos no Catar, você acha que ele vai precisar se readaptar? Muitas vezes precisa, muitas vezes tem jogador que chega do Catar e chega jogando bem. O ponto faz 2 anos que o São Paulo está falando que vai trazer, quem trouxe foi o Vasco. Um outro tema, né? Felipe Coutinho, né? Vai ficar no Vasco por mais um ano. É uma boa? Eu acho muito bom, mas o problema é que o Vasco tem que se reestruturar sem apostar que um ídolo vai ser esse ponto de reestruturação. A reestruturação pode ter um ídolo, mas o ídolo não é reestruturação. A grande grife, o maior marketing que existe no futebol é vencer. Então, por que o Felipe Coutinho vai agora usar a camisa 10? Porque o Payet fracassou. A torcida ficou adorando o Payet era maravilhoso, o Payet adorou o Rio de Janeiro, o Payet foi embora e o resultado do Payet foi o quê? Positivo. Não ganhou nada com o Payet. Custo-benefício não valeu. Então, o ponto central é que tem que ter um Vasco. O Vasco tem que ser Vasco. O Vasco tem que ser do tamanho do Vasco. Coutinho é parte disso. Concorda com o PVC? Deixa aqui o seu comentário. Payet, de fato, foi um fracasso? O que você espera do Felipe Coutinho? Thiago Mendes chega para ser titular absoluto? Deixa aqui o seu comentário. Gustavo Zupac, da ESPN, também bateu um papo muito legal com o nosso canal. Thiago Mendes, é uma boa contratação para o Vasco? É uma boa contratação. Vem do mercado árabe, que a gente sempre tem um pouco de dúvida, mercado do Catar, que nível de intensidade que ele tá, mas é um jogador de meio campo de muito dinamismo. E o Diniz gosta de jogadores que joguem, né? Então, se ele jogar o que a gente já viu ele jogar, é um cara que vai dar bom ritmo, um segundo volante, um terceiro homem de muita chegada pro meio campo do Vasco. Eu gosto. Ele chega para ser titular ou para brigar por posição? Se ele tiver na condição que a gente está acostumado a ver, chega para ser titular do Vasco. Você acha que ele ficou 2 anos no Catar, carece de uma readaptação? Tem jogador que carece, eu acho que tem que ser observado na chegada. Mas tem gente que chega e adapta muito bem. Isso vai ter que ser observado quando ele desembarcar e começar a treinar. Para finalizar, Felipe Coutinho mais um ano no Vasco. Na teoria, bom, na prática ainda não é. Então eu espero que ele consiga mostrar na prática o que ele já mostrou. Hoje eu tenho mais dúvida do que certeza. O PVC disse que o Payet foi um fracasso, por isso que o Coutinho está assumindo a 10. Você acha também que o Payet foi assim um fracasso no Vasco? Acho que ele não foi bem não, mas era previsível que não fosse. Pela idade, pelo histórico de lesão e tudo mais, né? Mas em nenhum momento ele conseguiu de fato entregar o que se esperava quando ele foi contratado. Aquele desembarque, aquela festa toda, ficou só na expectativa mesmo. E aí, torcedor, o que você achou do Gustavo Zupac? Concorda? Sobre Thiago Mendes? Sobre... Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Salário milionário de Thiago Mendes no Vasco foi confirmado pela diretoria. O meia que chega no Vasco para ser o primeiro reforço da temporada dessa janela de transferências
vai ganhar mais de R$1 milhão por mês. Coutinho renovou seu contrato e vai usar a camisa 10 do Vascão, né? O Payet, que não deu conta de usar essa camisa, teve um custo-benefício bem ruim no Vasco, e agora o Vasco tá aí com o Fernando Diniz em busca de conquistar coisas boas nessa temporada. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!